Fala galera, boa noite. Boa noite. Estamos eu aqui, casal Marcos e Paula, Paula e Marcos, para contar nossa experiência, né? Da nossa jornada, nossa. Como é que é o nome? Romaria? Peregrinação. Peregrinação. Nossa, tá Sim, dizendo. Rumo à Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, né? sim. Aparecida do Norte em São Paulo. Então tá, gente? Então, assim, essa foi uma ideia da minha esposa, né? Ela colocou no coração dela, Deus colocou isso no coração dela, eu entendo dessa forma, né? E aí ela decidiu fazer. Né, amor? Sim. Aí eu tô com vergonha que você não tá falando. Meu Deus do céu. Fala um pouco. Vamos lá, então é assim, gente, só pra vocês entenderem, tá? Ela resolveu fazer essa peregrinação, né? Com objetivo, não foi nenhum tipo de voto, tá, gente? Quero deixar bem claro. Não, Que não foi não foi promessa. promessa. Foi. Foi. O que eu tinha falado? Você resolveu fazer algo para Deus, que fosse um sacrifício. É, um sacrifício para Deus. E aí ela fez. E ela me Sim. convidou para ir também e eu fui. Aceitei, né? Eu sou evangélico, era católica, tá, gente? Então, assim, o caminho da fé, ele independe de religião, tá? Você pode ser de qualquer religião. Se você coloca algo no seu coração, né? E você faz para Deus, né? É bem recebido, tá bom? Então é isso. Então ela teve essa coisa, esse desejo no coração e a gente foi. Aqui, tem que olhar pra cá, tá bom? Só pra. Tem que olhar pra... Eu tô olhando pra lá e eu vou ficar zaroio. Então, voltando aqui, tá, gente? A gente. E vai aparecer tudo isso na filmagem? Vai Você tá aparecer. falando? Vai. Ah, Tem que só pra aparecer. saber. Tem que aparecer. Não, amor, tem que falar. Eu tô falando certo. porque eu tô te Tá orientando. Mas enfim, certo. vamos voltar aqui. Que foi mal. Depois eu posso dar uma editada, vejo que dá pra fazer. Então, Pode olhar pra lá, não pode olhar pra cá. Tá difícil, hein? não, vamos lá, vai. Para de me tirar a concentração. Então nós decidimos. Ela decidiu numa semana e na segunda-feira nós partimos. Nós fizemos o nosso cajado, né? Que diz que é importante esse cajado. A gente vai falar mais na frente desse cajado, tá? Nós compramos alguns itens, né? Quais foram os itens? Foi gelzinho. Vaselina pros pés. Vaselina para os pés, importante. Gelol, mas não levei gelol, levei Benguê. Dengue. Dorflex. Dorflex, né? bastante. Tem muito Bastante Dorflex. Dorflex. Levei uma fita adesiva, né? Isso. Aquela fita Para os calos que aparecem. calos. Os calos vão aparecer. Uma agulha e uma linha, que foi o que nos orientaram. Isso. E levamos gelzinho, né? De power, de cafeína. Gelzinho, levamos aquele negócio que você toma para dar energia, como é que é o nome? Energético, Gatorade. Que são de extrema importância para a caminhada, tá, gente? Porque foi uma coisa inédita pra gente, a gente nunca tinha feito isso, né? A gente achou a princípio que era uma coisa difícil, mas que não fosse tão difícil assim, né? Porque a gente foi fazer assim de última hora, foi uma coisa bem. Normalmente o pessoal se prepara bastante, né? O pessoal treina, inclusive. Cara, é assim. Como é Ele uma coisa, treina. como é uma coisa com que você está fazendo de fé, não tem que ter treino. É fé, é simples assim. É um sacrifício, você vai fazer e vai ter, né? Vai agradar a Deus da forma como você está fazendo, né? Então foi isso que nós fizemos, tá, gente? Então nós começamos nossa jornada saindo daqui de São Paulo, indo para Guarulhos de o 99, tá? Nós saímos de Guarulhos, tá? Do centro de Guarulhos ali, onde nós iniciamos a nossa caminhada, tá? Nós levamos as nossas mochilas, levamos cobertor, levamos uma barraca, porque a gente achou até que poderia, no meio desse trajeto, desculpa, acampar. É que deu uma travada aqui. Acampar, né? Eu pensei, Acampar, a nós princípio, pensamos. eu pensei no acampar nos postos de gasolina Postos que de os gasolina. caminhoneiros costumam passar a noite, pousar, Isso, né? porque nós Tem fizemos um chuveiro e projeto, tal. Aí eu Não, pensei a questão nisso. do chuveiro a gente não lembrava do chuveiro, né? Só Eu foi lembrar, você lembrava. lembrou? Mas Lembrava. eu falei de tomar banho, você já falou, né? Não, mas Você eu lembrou? lembrava. Lembrou? Lembrava. Ela lembrou, eu não lembrei não. Na verdade eu nem sabia.
Assim, nós projetamos, gente, todo esse caminho, tá? A gente projetou que nós iríamos fazer em 3 dias, tá? A gente não tinha noção, ideia da caminhada, né? Então nós projetamos em fazer em 3 dias, nós projetamos acampar se preciso for, né? Tipo nos postos, né? Que a nossa ideia não era caminhar à noite nós iríamos descansar, tá? A gente achou importante descansar à noite para acordar de madrugada e continuar nossa caminhada. E foi isso que nós fizemos, tá? Então, nós... tem mais alguma coisa para falar antes no início? É isso, né? Então, nós fomos para Guarulhos. Chegando em Guarulhos nós colocamos no mapa lá e partimos rumo à nossa caminhada, tá? O primeiro dia foi bem tranquilo, né? Foi tranquilo o primeiro dia, não? Foi tranquilo. Foi tranquilo, o primeiro dia foi tranquilo. A gente só se perdeu ali no finalzinho porque a gente estava numa trilha que não pegava a Dutra, né? O caminho que o Google Maps estava nos fornecendo era um caminho por dentro ainda, e nós iríamos encontrar com a Dutra lá na frente, sei lá, uns 30, 40 quilômetros para frente. Só que aí nós nos perdemos, pegamos um caminho errado, tivemos que voltar, acabamos saindo num terreno com bastante barro, né? Ela ficou muito brava comigo, porque ela achou que eu tinha do caminho, mas... Não fiquei tão brava, não. Ficou um pouquinho só. Não fiquei tão. Ela não é tão brava, não. Então, menino, sou brava, sim. Então, a gente pegou esse caminho e aí a gente teve que pular uma cerca para sair na Dutra. Pronto, é simples assim, tá, gente? Então, isso daí a gente tá falando já do 15º quilômetro, porque a gente parou no 10º quilômetro, num posto de gasolina, né, para tomar um cafezinho. Caramba, comecei a falar e deu uma congestionada. Então nós paramos para tomar um cafezinho, paramos para renovar a vaselina nos pés, né? A cada 10 quilômetros era orientado a fazer isso, então a gente fazia para evitar as bolhas, tá? Mas infelizmente a bolha ela não entende dessa forma e ela apareceu no pezinho da minha princesa, né, princesa? Apareceu uma bolha. Depois de 20 quilômetros, né? 20 quilômetros ela É que eu fui teimosa. Era pra eu ter... Passado. Não, usado duas meias. Foi importantíssimo. Que foi... Foi uma dica que foi Foi dada. uma dica que foi dada no grupo Caminhos da Fé. Exato. E eu usei uma meia só. Uma meia só. E aí eu usei 2 meias, eu não tive bolhas, graças a Deus, nem caso. Mas ela teve. Mas mesmo assim, a gente, ainda com as 2 meias, você tinha que estar renovando a vaselina, né? Nas partes, assim, porque dá muita fricção, a forma que você vai caminhando, vai friccionando, né? A meia, o calçado. E ela também teve uma outra coisa, que ela comprou um tênis novo. Não, mas o tênis não influenciou em nada, porque ele era extremamente confortável. Não, foi o atrito mesmo É o atrito mesmo, né? Tá bom. O tênis não influenciou, não. Mas, assim, a gente estava até preocupado com essa questão do tênis. Eu fui com o meu tênis bem velhinho e ele me deu total, né? Lógico que teve uma hora que eu comecei a sentir a quentura do chão, né? Porque a sola tá bem gasta, eu tenho ele há mais de 5 anos e a sola tá bem gasta. Mas ela teve o problema só da bolha que nasceu, né, no primeiro. Não, mas a questão do superaquecimento na sola do pé independe do tênis tá gasto ou tá novo, né? Ela esquenta mesmo, da mesma forma. Ainda mais com 2 meias, né? Não, eu tava com uma, né? Eu tava com 2. Então, nós partimos, né? Quando a gente chegou, a nossa alegria foi quando a gente chegou na Dutra, né? Porque a gente queria pegar porque queria pegar a Dutra, e o caminho estava fazendo a gente passar por estradinhas paralelas à Dutra. Então, a gente não estava ainda, ele não estava mandando ir para a Dutra, ele estava falando, vai por aqui, a gente estava indo e tal. E aí teve um momento que a gente não teve jeito, teve que pular para a Dutra. Uma dica que foi nos dado lá no início, quando a gente foi pesquisar sobre o caminho, porque assim, existem 2 caminhos, né, gente? Existe o caminho da fé, que é um caminho que vai por dentro da Serra da Mantiqueira, é um caminho um pouco mais longo, e tem esse caminho da Dutra. O caminho da Dutra, o pessoal comentou que é um pouco mais perigoso, realmente é perigoso, a gente procurou andar ao contrário dos carros, né? Não a favor dos carros. Nós andamos, né? Procuramos andar, porque teve um momento que a gente teve que ir pro lado de lá, não teve jeito. Foi pouco, pouco, mas a gente teve... Teve um momento que a gente atravessou para fazer alguma coisa e a gente ficou do lado de lá. Sim. Mas a gente procurou
andar contra os carros, com aquela fita refletora, né, gente, que é importante. Roupas claras, embora eu usei no segundo e no terceiro dia uma camisa escura, mas é importante ter esses E a artigos, né? faixa refletora, né? É a faixa É refletora. bem Isso se chama importante também. EPI, isso é importante quando você for andar na rodovia, tá? A gente procurou andar em linha indiana, né? De vez em quando eu ficava do lado dela, mas a gente foi, né? E assim, a princípio a gente não estava sentindo tanto. Mas depois de 30 quilômetros, a gente começou a sentir o cansaço. Foi quando a gente parou para almoçar, né, amor? 30 quilômetros foi 25. 30, né? Foi 30 quilômetros, acredito eu, tá, gente? Não lembro agora, porque o primeiro dia foi semana passada, na segunda-feira. É. Mas a gente parou para almoçar. Onde a gente parou para almoçar? A gente teve que entrar numa cidadezinha. Lembra? Que a gente entrou numa cidadezinha. Ah, foi péssimo, hein? Porque assim, o caminho, gente, pela Dutra, não tem nada assim. A Dutra é muito ruim, ela não tem muito posto, ela não tem muito lugar para você almoçar e tal. É um posto, sei lá, a cada 30 quilômetros, não é possível, né? Porque a gente não viu muito Não, cada posto. 30 A gente não viu quilômetros. muito posto. Ó, Né? daqui até a cidadezinha, a primeira cidadezinha, Acho que até. a gente não encontrou um posto. Ah, foi verdade. De Guarulhos. Guarulhos não, quando a gente entrou na Dutra, que foi ali depois de Guarulhos, no finalzinho de Guarulhos, que a gente entrou na Dutra, aí a gente não encontrou muito posto, não. Não Então a tinha gente muito teve esse lugar que foi uma cidadezinha que eu não me recordo agora. Eu devia ter anotado isso. Né? Mas tudo bem. Bom, de qualquer forma, depois vocês vão ver os vídeos, vocês vão ver lá, né? Tem um vídeo anterior mostrando todo o trajeto que nós fizemos. Eu procurei registrar esse momento como um diário de bordo. Mas a gente entrou na cidadezinha, tivemos que subir uma subidinha, a gente já estava cansado. Encontramos um restaurantezinho, né? Depois de andar bastante dentro da cidadezinha, né? Você tava ficando até brava, né, amor? Então, ela falou, meu, caramba, porque a galera, gente, só pra vocês entenderem, a galera não tem muita noção de distância, tá, gente? A gente pergunta as coisas. Tipo, você pergunta, e onde que fica o restaurante? 500 metros. Esse 500 metros é um 2 ou 3 quilômetros. é tá? 1 quilômetro, 2 longe, quilômetros. longe. Então, e para quem tá caminhando, parece 1 que aumenta mais. quilômetro Né? Mas a gente andou, né? Deu uma caminhada e conseguimos achar esse restaurante. O restaurante é muito legal, né? Fomos bem recebidos. O rapaz, dono do restaurante, cozinhava ele mesmo. Que restaurante? Era Aquele do primeiro. Era um botequinho, né? Era um botequinho, mas ele fazia a comida dele. Ele fazia, muito boa comida. Colocou bastante comida, ou seja, ela come pouco, eu como um pouco mais. Estávamos extremamente famintos, né? Isso já era 1h da tarde, então a gente estava bem com fome mesmo e cansado, né? A bolha dela já estava incomodando, né? Tanto que quando ela chegou no restaurante ela teve que costurar a bolha para drenar, né? Porque era uma dica que tinha sido dada, né? De que você poderia fazer isso, porque aí você drenava, mas não foi uma dica tão boa, porque o que aconteceu? O machucado da bolha começou a friccionar também, né? A bolha, ela diminuiu. Ela murchou, né? Ela murchou, só que aí começou a entrar Começou o atrito do machucado com a pele. Mas na verdade, não é que a dica foi errada, tá, gente? A dica, eles falaram que tinha que fazer isso no final do dia, não é isso? Sim. Era no final do dia. Ela acabou Mas eu já tava com a bolha gigante no início. Ela já achou interessante estourar e aí deu esse rolo. Então, nós almoçamos, comemos bem lá, o rapaz, inclusive, bem receptível, né? Ofereceu mais comida, a gente já não aguentava mais comer comida, eu tive que comer o meu e metade da minha esposa, né? E aí a gente conseguiu almoçar e retomamos o nosso caminho. Primeiro dia a gente caminhou até Jacareí. Foi Jacareí ou Santa Isabel? O primeiro dia foi Santa Isabel. Foi Santa Isabel que o cara falou que o hotel era 500 metros. Que era 2 quilômetros, Na Aranha. Santa Isabel. A gente foi caminhando até Santa Isabel, tá, gente? Então... Que depois, que na entradinha, da entradinha até o motel... Era um motel, tá, gente? 2 km. 2 km. Inclusive, nesse dia a gente pegou chuva, tá? A gente, infelizmente, pegou chuva, utilizamos uma capa
que a gente comprou achando que a capa era boa, mas a capa, pelo menos para mim, ela ficava abrindo toda hora. A minha esposa ela nem conseguia fechar direito, né? E aí a gente tirou a capa. Quando a gente tirou a capa, voltou a chover de novo e a gente resolveu não colocar a capa. Então a gente ficou todo molhado mesmo, não teve jeito. Foi quando a gente atravessou do outro lado, porque nós chegamos num posto de Casa da Pamonha, uma coisa assim, e a gente achou que o hotel era ali, o hotel não era ali, o hotel estava. Aí foi quando a gente fez a primeira pergunta. Não, aí tava real a 5 km. A gente perguntou para um rapaz, ele falou, estão 5 km para frente. A gente já achava que estava no. Ah, não, aí foi 8, né? Foi Percorremos 8. Porque É, foram 5 km, depois foi mais um, depois foi mais dois, e a gente andou. Mas a gente, fato é, a gente já estava muito cansado, estava estressado, fadigado, já tinha tomado chuva. Então foi quando a gente começou a andar com as costas para os carros, né? E aí foi um pouco mais preocupante, porque já estava escurecendo, começou a chover, né? A gente achou interessante que não seria legal andar desse jeito, mas a gente já estava do lado de lá, não tinha como atravessar, então a gente foi caminhando, né? Ali naquele momento a gente percebeu que o cajado, aquele cajado lá atrás, ele faz um efeito, porque ele vira um quinto membro, vamos dizer assim, né? Que é uma perna a mais, um braço a mais pra gente continuar caminhando aí. Nós entramos em Santa Isabel e depois de 2 quilômetros, muita chuva, conseguimos achar um motel onde nós nos hospedamos. Chegando no motel, eu fiz uma varredura com os olhos e nos deparamos com uma aranha gigantesca nesse hotel. É uma aranha. E eu tenho medo de aranha. é aracafobia. Como é que é? Aracnofobia, eu tenho aracnofobia. Eu tive que ligar pro rapaz do hotel e falar, rapaz, Tem me ajuda aqui porque tem aracnofobia. uma aranha aqui gigantesca. Por que tá escuro aqui? Pera aí. Rapidinho, gente. Nossa, chega E é isso. Então a gente encontrou uma aranha, deu uma ajustada aqui no celular, até a gente tava bem escuro. Ela não tava enxergando nada. Porque ela usa lentes de contato. E aí a gente achou uma aranha, essa aranha foi combatida pelo dono do motel, porque não dá, né? Mas naquela noite a gente não conseguiu dormir direito, porque a gente não sabia se tinha mais, porque era um motel no meio de uma mata fechada ali, então tinha muito bicho, né? A gente chegando no motel, tinha um bicho atravessando a rua, a gente não sabia o que era, porque estava chovendo, não dava para ver. A gente pegou uma baita de uma subida na chuva, né, amor? Lembra da subidinha? Subidinha, foi terrível. E depois de tudo isso a gente conseguiu. Chegando no hotel, gente, o que a gente fez? A gente molhou os pés com água quente e costas, tá? A gente fez um escalda-pé, né? É uma compressa, na realidade, com né? água quente, né? É, com Água água batendo quente na do batata da perna, chuveiro. na sola do pé, no pé. E isso foi fundamental aí pra gente acordar bem no dia seguinte para continuar a nossa jornada, tá, gente? Então foi muito bom aí esse banho, né? Ela queria, ela estava procurando um lugar para acampar. Eu falei para ela, amor, eu preciso tomar um banho. Lembra? Uhum. Lembra? Não lembra. Lembro. Lembra, não? Eu lembro. Mas eu falei para ela que eu precisava tomar um banho quente, porque não dava. A gente tinha tomado chuva, tava molhado, pé molhado, assim, não dava, não tinha jeito, tinha condição. Nesse primeiro dia, gente, eu confesso para vocês, foi bem puxado. A gente puxou bem a quilometragem pra gente adiantar, né? E a gente chegou no hotel, eram umas 8 horas da noite. A gente tomou banho e tal, fez tudo certinho, foi dormir o quê? Umas 10 horas. Jantamos, tudo mais, que é importante vocês se alimentarem bem, tá, gente? Isso daí não é indicado você fazer isso em jejum, porque é perigoso você passar mal. São longas horas caminhando, exige muito do seu corpo essa caminhada, tá? Então encerramos nosso primeiro dia, tá? Acordamos pela manhã no dia seguinte, por volta de 6. Não, que 5 da manhã, Nós acordamos 5 da manhã, tomamos um café, que tinha café no hotel, tomamos um café, pedimos para eles, eles falaram que era para ligar. Né, Pra pedir pra adiantar o café da adiantar manhã. o café da manhã. Então a gente tomou um cafezão monstro e pegamos estrada, tá, gente? Já não tava mais chovendo, pegamos a estrada, inclusive, no escuro. É o regulador, viu, amor? Pegamos a estrada no escuro e partimos rumo à Aparecida do Norte.
segundo dia foi um pouco mais difícil, porque a gente já estava cansado. Dores começaram a surgir, né? Nesse momento, como é que é o nome do remédio? Dorflex. Dorflex e Tramal foram os Ah, grandes nós tomamos auxiliares. tramal também. Os grandes auxiliares, porque a gente não é jovem, a gente teve que tomar muito, muito, muito mesmo, cada 6 horas, né? Cada 8 horas, Muito, cada 6 respeitando horas. os horários, né? É. Mas aí a gente já começou a sentir já. O segundo dia foi bem complicado, foi bem difícil. A meta era chegar em Jacareí, não foi? Foi Jacareí, a gente Sim. saiu de Santa Isabel. Jacareí? Não, Jacareí não. Segundo dia a gente acampou em São José dos... Não. O segundo dia foi... Oh, meu Deus, agora eu não lembro mais. Difícil, né? Eu fiz essas coisas, hein? Você tinha que estar com seu celular aqui pra mim ver os locais, o mapa, tudo. Bom, vídeo é assim, vídeo caseiro é desse jeito, tá, gente? A gente vai improvisando. Então, a gente caminhou. No segundo dia, a gente caminhou... No primeiro dia, a gente caminhou, acho que 38 quilômetros. No segundo dia, a gente caminhou 36. A gente estava bem cansado já. Já andávamos com passos lentos. O segundo dia, a gente pegou... Foi o segundo dia que a gente pegou chuva na estrada? Foi, né? Foi. Segundo dia, a gente pegou uma baita de uma chuva na estrada. Foi o segundo dia. Meu Deus do céu, a gente viu a chuva vindo e quando ela chegou, ela veio com força, ela veio molha de cair, e os caminhões jogavam aquele jato de água no nosso rosto. Era bem difícil, gente, foi bem complicado o segundo dia. Mas a gente conseguiu ainda assim percorrer uma boa quilometragem, né? Sem nos desanimar, sem desistir, sempre ali na fé, orando, né? Pedindo a Deus. Teve um momento que ela ficou emocionada, ela se emocionou bastante durante a caminhada, né? Eu acho que a caminhada inteira, né? Ela se emocionou muito, teve vezes que ela estava ali, se pegou falando com Deus, isso é importante, eu também, né, aproveitei para falar com Deus, né, porque foi bem difícil esse segundo dia. Mas a gente conseguiu, a gente chegou num restaurante no segundo dia, peraí gente, que eu tô consultando a minha memória aqui. No segundo dia a gente Nós fomos aí chegamos num posto de gasolina que tinha um restaurante lá, né? Aí nós almoçamos. Exatamente, nossa, bem lembrado, hein? Chegamos num posto, aí sentamos, estávamos ensopados, ela com o pé todo zoado, já tinha tirado, porque ela tinha colocado essas 2 meias, mas aí já era, né? Já não dava mais jeito, ela tirou a meia, trocou a meia, né? Trocou a meia que estava molhada, colocou a outra. E, gente, a partir desse momento eu já parei de passar vaselina no pé, eu não queria nem tirar o tênis, porque meu pé estava todo molhado, então eu não ia tirar, porque depois ia ficar muito incômodo. Almoçamos nesse posto, né? Comemos bem, inclusive, foi bem bacana, né? Guardei algumas provisões para depois. Ele cortou um bifinho e colocou dentro de um saquinho. Aí, inclusive, jantou no hotel, né? Foi ideia dela. Bifinho. Mas tudo bem, né? Não pode desperdiçar carne. Esse vídeo vocês não viram porque eu tirei, eu não deixei no meio. Mas ela deu essa ideia, ela falou, meu, guarda, né, porque sobrou um baita de um bifão, né, gente? Aí a gente cortei em tiras. Ela falou, dobra o bife e joga dentro do negócio. Eu falei, não vou fazer isso. Cortei em tiras e coloquei no saquinho, mas ela filmou, porque ela é dessas, né? E aí a gente partiu a nossa jornada, né? Então o segundo dia foi bem cansativo, bem difícil, a gente conseguiu caminhar bem. E no segundo dia a gente ficou hospedado, deixa eu lembrar aqui. O segundo dia. O segundo dia foi São José dos Campos, não foi? Foi. Acho que foi, não lembro. Você não lembra? Não foi José dos Campos, não. Foi José dos Campos, foi o terceiro dia. Que foi uma cidade antes de... Foi Jacareí. Jacareí. Foi uma cidade antes de... Foi Jacareí. A gente parou em Jacareí. Era 50 quilômetros de Jacareí até... Até São José dos Campos, é isso mesmo. Que menino? Até... Não, peraí. Gente, era Jacareí, era Taubaté... 50 km. Até Taubaté. 50 km. Perdão. Até Taubaté. Até Taubaté. Então, a gente parou em Jacareí, no centro. Jacareí. Nós procuramos
ela queria andar mais. Eu falei, não vai dar. Começou a chover, ixi, a gente colocou a capa, ixi, aí já ficou difícil. Aí já começou, aí perguntamos para uma barraquinha de caldo de cana. Ele falou assim, ó, tem um hotel, só que é na próxima cidade. Vocês vão ter que andar. Você lembra que ele falou? Vocês vão ter que andar Uns aí 8 uns km. 8 km. Aí eu falei assim, mas não tem nenhum motel. Aí ele, motel, tem um motel aqui do lado. Então assim, Que a galerinha do interior é meio esse negócio de motel, eles têm muita vergonha e a gente também fica até meio assim para perguntar, né? eles ficam constrangidos em. Constrange as pessoas. Então Eu não me constranjo, a gente às vezes evita, não tem né, problema de com perguntar, isso. mas quando você começa a ficar cansado, estressado, porque você está em pé muito tempo, caminhando muito tempo, você chega e pergunta, tem um hotel, um motel, como é que é o nome? Uma Pousada. pousada? A pessoa vai lembrar o primeiro que falar. Hotel, hotel. Aí ele vai falar. E ele falou, tem um motel aqui, então não sei o que. A gente foi lá no motel, chegou nesse motel, chegamos debaixo de chuva, começou uma chuva forte, a gente com capa, tudo, né? Mas antes disso, foi antes disso que eu... Antes disso eu tinha visto um motel, lembra? Aí a gente ia parar. Aí ela falou, não, vamos caminhar mais um pouco. Vamos aproveitar que tá de dia. Aí a gente foi e caminhou mais um pouquinho. Foi lá quando eu parei lá naquele Sim. cara, né? Que eu tive que usar o toalete dele. Uhum. Então é isso. Aí a gente andou e conseguimos chegar aí nesse motel, segundo motel. E segundo motel, a gente hospedou, já era o que? Umas 6 horas, né? 6 horas, 6 horas. mesmo esquema. Banho quente, água quente na perna, na panturrilha, no pé, nas costas. Olha, só de falar de costas me dói ainda as costas. E aí a gente fez esse descanso, essa pausa aí, né? Nós jantamos, né, amor? Jantamos inclusive aquele bife que tava no saquinho, uma delícia. E aí a gente dormiu. Esse dia a gente acordou mais cedo, não foi, amor? Sim, Esse dia a gente acordou, era umas 4 horas. 4h30. 4 horas. 4h30, que não tinha café da manhã lá. Lembra? Sim. Aí não tinha café da manhã, a gente acordou 4h30. Esse dia foi um pouco sinistro, porque esse dia a gente veio andando, e aí a gente veio andando por uma rua por dentro, e aí sai num caminho de grama, né? E a gente tá caminhando na grama, no escuro, lá na frente eu vi um morcego voando. Eu achei que era um passarinho, mas não era um passarinho, era um morcego voando. E o morcego voando, sabe como é, né, gente? O morcego é complicado de noite. Então eu peguei meu cajado e fiquei sacudindo meu cajado para que o morcego não viesse próximo da gente. Lembra disso? Ela não lembra. Não, eu lembro sim que eu até falei um palavrão, porque ele tava batendo com o cajado e tava tipo quase indo Não, pro isso meio foi da outro rua. dia. Isso foi outro dia. Foi o mesmo Foi dia, outro dia. foi do morcego. Não, isso a gente tava na grama. Que isso? A gente tava na grama. Bom, eu fiquei assustado, aí eu dava vontade de sair correndo, porque o morcego tava voando, e eu tava com medo dele me pegar. Eu não gosto de bicho, não. Mas enfim, conseguimos sair. Atravessamos, né, porque a gente estava do lado dos carros que estavam indo, né? Atravessamos, encontramos uma passarela, atravessamos e nos deparamos com um posto que era também uma rodoviária. E lá nós tomamos o nosso bom café da manhã, né, amor? De lá nós partimos rumo a Taubaté. Taubaté. Tem algum detalhe que você queria lembrar? Não, né? Não. Foi tranquilo. Esse já era Esse era o terceiro dia, né? Nossa. Terceiro dia, gente. Aí eu percebi que a gente não ia fazer isso em 3 dias. Porque não dava, porque a gente tava longe ainda da Aparecida, cara. A gente tava... Só no terceiro dia nós estávamos Acho que a gente... 50 quilômetros de Taubaté. Não. 50 quilômetros de Taubaté. 50 quilômetros de São José dos Campos. A gente ia entrar em Taubaté. 50 quilômetros a gente saiu de Jacareí. 50 quilômetros de Taubaté, porque quando você foi usar o banheiro, eu perguntei pro rapaz. Amor, mas aí então não tem lógica. Como é que vai ser essa conta aí? Não vai vencer essa conta. Como não vai vencer? A gente já tá no terceiro dia. Nós estamos... Ai, não, a gente tá no segundo. Pulei pro segundo. Tá não, tá no dia, terceiro,
O Não, é no terceiro dia, terceiro. a gente chegou em São José dos Campos. Ah, é em São José dos Campos, No foi. terceiro dia, a gente chegou em São Foi. José dos Campos. Aí a gente olhou e falou, puxa, não vai rolar, a gente vai precisar de mais um dia para chegar na Foi. Aparecida. Faltava 46 quilômetros até a Aparecida. A gente já tinha andado pra caramba. É. A gente perdeu a noção, gente. Realmente a gente perdeu a noção, porque é muita caminhada mesmo, cara. A gente pegava a caminhada de manhã e ia até a noite. Então a gente caminhava de 12 a 13 horas por dia. 12 Por a 13 dia. horas por É. dia. Caminhando, tá? O horário do almoço não é que era uma hora de almoço que o pessoal tira, vai dormir e tal. A gente almoçava, dava meia horinha ali e já saía andando. Não ficava esperando, não. Né? Então foi Sim. isso. No terceiro dia a gente conseguiu chegar em São José dos Campos. E aí a gente. São José dos Campos. São José dos Campos foi aquele lá que a gente. Aquele hotel que era do outro lado da avenida. Vou contar para vocês. Assim, ó. São José dos Campos. Quando a gente chegou na cidade de São José dos Campos, estava anoitecendo. E começou a escurecer. E aí a gente chegou, só que tipo assim, era muito escuro mesmo, cara. Nossa, eu fiquei na frente ali com o celular na mão e tal, para iluminar o caminho e para os carros verem a gente, né? E aí a gente entrou na cidadezinha. Quando a gente entrou na cidade, a gente perguntou, né? Falou, meu, você tem um motel? Um motel? O cara falou, tem um motel aqui embaixo e um de frente com o outro. Não, antes disso a gente tinha encontrado um motociclista que estava andando com a moto dele. Aí ele falou, ó, tem três hotéis, três motéis ou três hotéis, né? Como é que ele falou? O cara da moto que voltou, tava voltando com a moto, ele falou, ó, tem dois hotéis. Tem dois motéis, um de frente com o outro e tem um hotel. Foi isso que ele falou. Quando a gente chegou na Ô, filho, cidade. aí é Taubaté, viu? Taubaté, que é uma cidade bem cara. Ah, então, na verdade, a primeira cidade, gente, ó, corrigindo aqui. A cidade do segundo dia foi São José dos Campos, Jacareí e São José dos Campos. A terceira não, vamos colocar a quarta ou quinta cidade, porque a gente passou por várias pequenas cidadezinhas. Era Taubaté, a cidade cara, né? Cidade bem difícil Cara. pra gente achar hotel. Quando a gente chegou lá em Taubaté, Os a gente hotéis, entrou na então, cidade. o valor dos hotéis. Aí eu perguntei onde tinha hotéis e tal, aí ele falou, ó, tem um hotel aqui. Aí eu fui no hotel, primeiro hotel. O primeiro hotel, o cara cobrou da gente 54. 54 o quê? Reais. Não, que 54? Com 54 não tá Ah, bom. não, foi. Ele cobrou 245, o primeiro que eu perguntei. Foi. Ah, Foi tá. 200, ele cobrou 245 o casal. Eu fui, aí ele falou assim, ó, tem um motel mais pra baixo aí. Ele falou que tinha um motel na mesma rua mais pra baixo. Quando eu fui olhar, não era um motel, era um hotel também. Esse cobrou 215. Ou foi 185? 189. 189. O segundo cobrou 189 o casal. Uma noite, um pernoite, tá, gente? A gente tá falando de pernoite. Aí a minha esposa falou, não, vamos buscar um motel, que o motel é mais em conta. Motel. O motel é mais em conta. E a gente começou a andar na cidade. Gente, a gente ficou uma hora andando na cidade de Taubaté procurando um motel. Porque não tem motel na cidade de Taubaté. Tem um único motel que é do outro lado da rodovia, da Dutra. E aí nós tivemos que atravessar. Eu já estava mancando. Já começou a dar câimbra, já começou a dar dor. Meu Deus do céu. Aí a gente achou uma senhorinha, uma moradora da região, que falou com a gente, falou, não, um motel ali, tal, Éden, não sei o que, não sei o que. E a gente foi até lá, né, amor? 160 reais. 160 reais, ou seja, não foi tão diferente de um hotel, né? Mas tudo bem. E aí nós ficamos nesse motel Éden. A noite toda, passamos a noite lá. Mas não teve nenhum incidente não, né? Só lembrando, gente, que no segundo dia, segundo motel que nós ficamos, deu um trabalhinho para dormir, porque o pessoal acho que estava em ritmo de festa. Era uma quarta-feira para quinta, né? Não sei o que aconteceu, né? Não, terça para quarta, na verdade, né? O pessoal estava bem agitado lá. O som foi abaixar, já era quase meia-noite, para vocês terem uma ideia. Mas voltando aqui, nós encontramos um motel e nós acampamos, descansamos nesse motel no Éden, fizemos o mesmo esquema, água quente, ducha nas costas, né, para aliviar. Ela dormiu de imediato, né? Depois você acordou, não foi? No último. No último? No último eu dormi a noite inteira. Não, você chegou,
Você tomou banho e dormiu. Aí Ah, eu é acordei que você, eu acordei, desmaiei, na desmaiou, realidade, eu né? tava muito cansado. Eu ainda assisti um pouquinho do jogo do Corinthians, vi o Corinthians perder, aí fui dormir. Falei, deixa quieto, não vou ver jogo do Corinthians não, porque não vira. E fui dormir. Nesse dia nós acordamos 3h30 da manhã, esse último dia. O último dia a ideia era finalizar a caminhada, no último dia. Então foi o que nós fizemos. Nós levantamos, né, tomamos um bom café e partimos rumo Aparecida. Aí já estava mais tranquilo aí, né? Porque era o último dia, não estava tão tranquilo porque a gente ia caminhar muito. A gente ia ter que percorrer 46 km para finalizar, Era né? mais. Então Era mais. foi um desafio, foi um sacrifício, foi bem difícil mesmo. O último dia a gente percorreu esses 46 quilômetros. Quando a gente viu que a gente chegou na cidade de Roseira, com a Aparecida, a gente deu um alívio, né? Eu acho que a endorfina entrou no organismo, trazendo aquela sensação de felicidade, mas a gente não sabia que quando nós chegássemos na Aparecida, nós teríamos que percorrer ainda mais uns 5 quilômetros dentro da cidade Até a Basílica. para chegar na Basílica. Na Basílica. E isso a gente já está falando de 4h30 da tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Então a gente começou a andar, era 4 horas da manhã, né, mais de 12 horas. A gente andou pela cidade, chegou na cidade, né, da Aparecida, graças a Deus, foi bem difícil, mas chegamos. Aí ela ficou muito emocionada, eu também. A gente buscou um lugar para a gente se alimentar, porque a gente não almoçou no último dia. No último dia a gente falou, vamos andar, né, vamos parar, fazer pequenas pausas para se alimentar, comer uma coisa ou outra, mas vamos andar, não vamos parar não. E a gente buscou algum lugar para a gente se alimentar. Só que chegando na Aparecida, o horário dos restaurantes lá fecham, como não como é que fala? Alta temporada, Alta temporada, né? eles fecham cedo, né? Então a gente chegou lá depois das 5, a maioria dos restaurantes estavam fechados, né? A gente conseguiu achar um restaurante lá na frente. A gente comeu rapidamente, né, e retomou a caminhada até a Basílica. Chegando na Basílica, Tava fechada. estava fechada, gente. No 6 horas final, da tarde. já era 6 horas da tarde. Estava fechada, mas a gente conseguiu entrar lá, né? Entregar os nossos cajados na frente da igreja mesmo, da Basílica, né? E entregar, né, a nossa caminhada, né? Agradecer a Deus, fizemos uma oração, agradecemos a Deus por ter nos guardado, né? Isso é importante. Mas o mais importante foi a experiência que ficou, né? Eu ainda hoje é quarta, né? Eu tô no 6º dia que eu voltei, e eu ainda tô sonhando que eu tô caminhando, para vocês terem uma ideia de como mexeu comigo. Ela ainda tá sentindo dores nas pernas. Ou tá melhorando hoje? Não, dor nos pés. Ela sente dor nos pés quando ela tá deitada. Não é quando ela tá trabalhando em pé, não. É quando ela tá deitada, né, amor? É isso? Eu sinto As fisgadas, fisgada, entendeu? Mas assim, essa foi a nossa caminhada da fé, tá, gente? Eu espero que venha ajudar muitos que tenham esse propósito em seu coração, tá? Agradecemos novamente a oportunidade de falar com vocês. Peço que vocês ativem o sininho, me siga aqui, ou é do lado de cá, não sei ainda. Mas é aí, gente. Me segue aí. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu, Marcos, agradeço. Paula agradece também. Obrigada. Ai, que bonitinho. E um forte abraço. Ativa o sininho e me segue. Ativa o sininho e segue, gente, porque eu tenho vários outros conteúdos aí. E vocês vão gostar do que vocês Ele vão. é o Superman, mas... Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.